Desde já, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui em nossos estúdios. Bom dia, Carol. Bom dia, Tony. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes. Bom dia. Carol, tava passando pelas redes sociais ontem e viu seu story, deixando lá o recadinho com a sua participação hoje. Hoje vamos falar sobre relacionamentos. Pois é, deu um spoilerzinho lá, né? Deu um spoilerzinho lá. A gente vai falar um pouquinho sobre relacionamentos, levando em consideração a sugestão do Marcos, né? Ele falou do celular, do mexer no celular. Eu falei, vamos trazer isso para não é meu caso, deixar bem claro aos ouvintes aí, eu não costumo ter esse tipo de atitudes. E inclusive eu queria agradecer a Lígia Brajão também, ela deu algumas sugestões, depois a gente vai trazer também os temas. E quem quiser pode entrar em contato. Pode entrar em contato, né, Carol? Só vou pedir para você chegar um pouquinho mais isso. E o que vamos falar sobre relacionamento hoje? Bom, o Marco já falou, né, da questão do celular. É importante a gente falar um pouquinho hoje da privacidade. Eu acho que eu gostaria de trazer para vocês essa reflexão sobre o que é a privacidade num relacionamento e até onde ela vai, né? Antes de fazer o processo da fala nossa, né? O que eu pensei? Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar sobre isso? E aí eu pensei em falar sobre respeito, que eu acho que é uma coisa super importante, e sobre confiança, né? Antes de mais nada, quando a gente se relaciona, a gente tem que levar em consideração que são duas pessoas. A gente tem aquela ideia da metade da laranja, de que são duas metades se procurando e que vão se completar. Não, gente, nós somos seres completos que nos encontramos e vamos ser felizes juntos e separados. Para a gente ser feliz, a gente tem que, num relacionamento, a gente tem que estar feliz, né? E o outro não pode ter obrigação de trazer para a gente a solução para os nossos problemas, para as nossas dúvidas, para as nossas inseguranças. Tá? Então, quando eu penso em relacionamento e eu penso no celular, por exemplo, e nas redes sociais, e-mails, coisas desse tipo, eu penso assim, até que ponto eu posso invadir o espaço do outro? Até que ponto eu posso usar isso? Que é uma ferramenta, às vezes. Uhum. Né? É um espaço que, às vezes, eu estou falando com um amigo, é um espaço que eu estou falando com um familiar. Pode ser um espaço também de traição? Pode ser, mas não necessariamente, né? E eu acho que é muito melhor a gente se comunicar, buscar alternativas, né? Quando eu estou me sentindo inseguro, do que fazer alguma coisa desse tipo que é tão invasiva, né? Eu posso ter a senha do meu namorado, da minha namorada, do meu esposo? Eu acredito que tudo depende do contexto, né? Por exemplo, em casa a gente um tem o e-mail do outro, a gente sabe a senha um do outro, mas eu não pego o celular do meu esposo. Não tem necessidade de pegar. Assim como ele não pega o meu também, porque não tem necessidade. Exato. Né? Tudo isso vale da confiança, né, Carol? Exatamente, vai da confiança e do respeito. Né? Então, assim, respeitar o espaço do outro, respeitar a individualidade, né? E também confiar no outro. Então, mas confiança é uma coisa que a gente constrói diariamente, né? As atitudes, muitas vezes, fazem com que a gente se sinta impelido a investigar. Né? E antigamente a gente procurava a manchinha de batom, né? A gente contratava um investigador particular. Hoje a gente usa o celular para dar uma procurada, para investigar. E eu não sei se dessa forma é a maneira mais adequada. E da mesma forma que existem pessoas que compartilham suas senhas, abrem, né, de uma certa forma assim, sem nenhum problema, né, o acesso a e-mail, acesso à rede social, existem também aquelas pessoas que, mesmo agindo corretamente, elas se sentem na obrigação de manter a privacidade dela, né? Porque ela fala, peraí, eu não faço nada de errado, por que eu tenho que... Sim. Existem esses dois lados, né? Exatamente, porque assim, compartilhar a senha ou compartilhar o celular não é para trazer tranquilidade, nem para você, nem para o parceiro. É para um caso de necessidade. Então, por exemplo, seu parceiro precisa que você abra um e-mail e imprima alguma coisa para ele. E aí você tem acesso ao e-mail. Né? Caso contrário, para quê? Né? Não, o celular não é para ser uma forma de controle. Eu falo que quem quer fazer alguma coisa, né, quer trair, quer fazer alguma coisa errada, vai fazer com controle ou sem controle. Exatamente. Né? Na psicologia, a gente diz que para todo controle
há um contra-controle, ou seja, eu vou criar uma alternativa para burlar aquele controle. Né? Isso vale para filho, vale para relacionamento, vale para chefe e colaborador, vale para tudo. Seria um hacker. Falando em hacker, tem muitos casais que acabam não tendo essa confiança, né, no parceiro, na parceira, e acabam instalando até aplicativos escondidos nos celulares para poder ter um acesso remoto, ter a localização, né, Carol? Exatamente, né? E eu não sei, na minha concepção isso chega a ser abusivo, né? Porque, assim, antigamente a gente algemava a pessoa, né? Ou a gente prendia a pessoa dentro de casa, era cárcere privado, né? Muitas mulheres sofriam isso, você não dava dinheiro, não oferecia possibilidades e essa pessoa ficava presa dentro de casa. E agora? Agora ela sai de casa, mas ela sai com um GPS grudado nela? Né? Quando eu falo ela pessoa, né? Não é ela mulher. Então essa situação ainda tem outros pontos, né, Carol, que podemos abordar em relação a isso, né? Eu acho que a gente tem várias questões que a gente precisa abordar com relação a essa questão da intimidade, principalmente, né? Os casais também entendem que trocar senhas, permitir que o outro olhe o celular é uma intimidade. Assim, é uma maneira de criar intimidade. Né? E aí tem um risco, gente. Imagina o seguinte, hoje eu tô bem no meu relacionamento, né? E eu compartilhei minha senha e tá tudo certo. Mas aí eu tô num relacionamento com uma pessoa que é instável emocionalmente. E eu tenho um conflito com essa pessoa. Essa pessoa tem a senha das minhas redes sociais. Quem garante que ela não vai fazer nada de errado? Quem garante que ela não vai publicar, por exemplo, uma foto da minha intimidade? Exatamente. Né? Adolescente, principalmente, tem muito disso, né? Ai, tô namorando, tá 2 meses namorando, pronto. Já trocou rede social, já trocou a senha, tá tudo ali. Não, vamos separar as coisas. Né? Mas também vamos aprender a ter limite, porque o celular, as redes sociais, o WhatsApp, né, por exemplo, ele não pode, esses meios de comunicação, eles não podem entrar na nossa relação como um terceiro, como alguém que compete com a nossa relação, porque aí começa a ficar ruim, né? Então, o que é que eu tô fazendo? Quando a gente tem um parceiro e esse parceiro começa a querer investigar muito a vida da gente, é importante a gente falar assim, calma aí, o que é que eu tô fazendo que talvez esteja despertando no outro esse tipo de comportamento? Quando a gente observa, às vezes a gente pode olhar algumas coisas e enxergar, às vezes não. Então, se eu não enxerguei, fulano, o que está acontecendo? Gente, que medo que a gente tem de conversar. Né? Um medo. Eu prefiro pegar escondido o celular, olhar e ter minhas interpretações, né? A sentar e conversar. A nossa ouvinte Margarete, ela mandou bom dia e ela falou que ainda existem homens controlador nessa situação. É verdade, existem muitos. Eu acho que é um outro tema muito legal para a gente trazer, que são os relacionamentos abusivos. Né? E que às vezes eles são tão sutis que a gente não percebe. Né? E o controle ele pode vir de diferentes formas, como ela está falando. A gente tem o controle que pode ser pelo celular, a gente tem o controle que pode ser financeiro, a gente tem o controle emocional. Né? Então são várias as formas. Esse tipo de controle, podemos dizer assim, da pessoa querer saber tudo sobre a pessoa, rede social, tudo o que está acontecendo, com quem ela conversa, com quem deixa de conversar. Às vezes você pega até mesmo se você tem acesso, você pega uma determinada conversa pela metade e você não viu o contexto todo, você acaba analisando de uma forma que não é a realidade, né? E aí acaba causando transtornos. E eu acredito que, infelizmente, se a pessoa age dessa forma, sem podemos dizer assim, uma confiança com que ela se relaciona, algum problema existe aí, né? Onde que tá? Porque nem você falou, né? Vamos conversar, vamos ver, achar qual o motivo, né, dessas dúvidas. Isso, né? Exatamente. Por que é que eu tô desconfiada? Né? Então, do mesmo jeito que a pessoa que se sente vigiada, investigada, tem que pensar, né? A pessoa que também tá angustiada e tá buscando conforto nisso, ela também precisa se perguntar. Eu acho que isso é importante, né? A gente parar para fazer essa reflexão. Pera lá, a pessoa está dando motivo de fato para isso? Né? E se ela está dando motivo de fato, é olhando o celular que eu vou conseguir resolver, gente? É legal viver dessa forma, né? Exatamente, né? Poxa, eu vou passar minha vida inteira correndo para tentar atrás de
pistas e de provas, né? Carol, muitas vezes a pessoa ela faz uma história na sua cabeça e fica ali naquela perseguição. Eu vou achar, eu vou achar, eu vou achar. Isso chega a um ponto que seja já um quadro clínico para procurar um especialista, para poder ter uma ajuda. Vai para esse lado também? Vai sim, né? Então, tanto a pessoa que é extremamente controladora, quanto a pessoa que é muito insegura, né? Ela tem chances de criar, histórias, né? De ver coisas onde não existe, ou de achar que o outro é responsável por trazer essa calma, por reafirmar esse espaço dela, né? Então, eu acho que cabe sim a terapia. Eu acho que é muito importante. Tem um livro que eu comecei a ler esses dias, chama O Amor Não Dói. É da Anaída Mínico, acho que é isso o nome. E é muito bacana o livro, porque ele traz bastante essa questão do relacionamento e da necessidade que a gente tem de se relacionar. Né? Então, assim, a nossa responsabilidade por fazer essa relação ser uma relação de qualidade. Né? E não assim, eu tenho uma responsabilidade, mas eu não tenho que me responsabilizar sozinha. Relacionamento é feito de pelo menos 2 pessoas. Né? Os nossos ouvintes estão participando, um tema interessante. A Adelaine Fernandes pega o celular do marido dela, pelo jeito aqui, porque ela mandou aqui: pegar celular de homem é igual descascar cebola, você chora sem querer. Você vive chorando, Adelaine? É pra descontrair, né? Exatamente. Então, né, se você sabe que vai chorar, pra que você vai ver? Pra que vai descascar cebola? Né? Eu acho que olha que pergunta legal, né? Pra quê? Qual é a função de eu estar olhando o celular? O que eu vou fazer com as informações que eu tenho ali? Exatamente. Posso? Pode. Posso continuar? Pode. Então, gente, eu queria colocar assim, que toda vez que a gente entra numa relação, a gente tem que preservar a individualidade. Né? Então, eu, enquanto pessoa, tenho que me manter enquanto indivíduo. O que significa isso? Eu tenho que ter o meu espaço, eu tenho que preservar o que eu faço. Muitas vezes a gente se anula. E essa é uma das características que faz com que as pessoas deixem de querer, de se interessar, de interagir, porque aí eu viro o espelho do outro. Então, se eu faço só o que o outro espera, só o que o outro quer, o que acontece? Fica uma relação monótona, né? A gente se relaciona com o outro, a gente não quer se relacionar com um espelho, né, com um reflexo nosso. Exatamente. Às vezes a gente cobra da pessoa algumas atitudes que a gente acha que é a correta, mas para determinada pessoa aquilo não encaixa, né? Exato. Então acho que seja por aí. A atitude não encaixa e aquilo não é da pessoa. Exato. Né? Então tem namorado que briga, o marido que briga por causa de roupa, por causa de, sei lá, de um comportamento, da forma como a pessoa aborda outras pessoas. Aí o outro, para se esquivar eu chamo de estímulos aversivos, né? Dessas confusões, o que ela faz? Para de se comportar daquela forma. Né? E foi justamente de repente, aquele jeito mais brincalhão, aquela forma extrovertida, ou uma roupa um pouco mais chamativa, sei lá, qualquer coisa, né? Que fez com que o outro se interessasse. Né? E aí, quando eu começo a mudar, eu deixo de ser quem eu era. E eu deixo de ser a pessoa por quem o outro se apaixonou. E em uma situação, você comentou algo aí, surgiu assim uma dúvida relacionada ao que eu vou falar agora para você. De repente, uma pessoa conhece a outra e um determinado ponto em que chama atenção, que trouxe, né, essa pessoa a se apaixonar, a ver aquela pessoa com bons olhos, aí de repente eles mantêm um relacionamento e no meio do caminho isso aí muda. A pessoa começa a controlar, não querer mais o que a pessoa fazia quando se conheceram. Também existe esse tipo de situação. Não sei se eu soube formular bem a pergunta aí. Deixa eu ver se eu consigo ver se eu entendi. Então, assim, o que você está colocando para mim é assim: existem relacionamentos que começam com uma pessoa se apresentando de uma forma diferente da que ela vai ser posteriormente. Exatamente. Né? E aí a gente se apaixona por essa imagem. Né? E eu falo que, assim,
Sabe a história do diabo, que o diabo não cheira enxofre e nem é feio, né? Porque se ele cheirasse enxofre e fosse feio, ninguém ia chegar perto, né? Então tem que ser uma coisa sedutora. A pessoa que é controladora, a pessoa que é um abusador, ela sabe como se comportar para fazer com que o outro tenha interesse por ele. Então, ela nem sempre vai se apresentar dessa maneira, né? Ela nem sempre vai ter como característica ser uma pessoa... nem sempre não, nunca ela vai fazer isso. Uhum. Né? No começo da relação, ela vai ser aquela pessoa agradável, que vai falar o que você gosta, né? E aí, com o passar do tempo, ela vai se mostrando. E aí, o que acontece? Como, de vez em quando, ela tem um comportamento que a gente chama de aversivo, né? Um comportamento de controle, um comportamento de punição. Então, ela briga ou, sei lá, faz alguma coisa ruim. Mas depois, ela vem com aquela coisa do pedir desculpa, do ser agradável. Tal. O que acontece? A gente acaba ficando refém disso. A gente fala assim, não, olha, na minha história tem que essa pessoa era muito boa. Então, ela vai voltar a ser. E aí eu fico ali. Eu demoro para me dar conta que não, que o padrão é esse. É o dessa pessoa que não é tão agradável na minha relação. E isso é comum nos relacionamentos? É mais comum do que a gente imagina. Né? E é muito difícil da gente identificar, principalmente quando a gente fala de uma coisa mais emocional, de uma questão psicológica mesmo, para controlar. E às vezes a pessoa não consegue assimilar, né, esse tipo de situação e acaba se separando, né? Até mesmo no relacionamento, casado ou namorado, independente de... Exato. Quando a pessoa percebe isso, se dá conta disso, muitas vezes ela se separa, né? Mas também existe o oposto. Tem as pessoas que não se dão conta e cada vez mais essa pessoa vai tomando conta da vida, controle da vida, né? E pode até acontecer o inverso, dessa pessoa ser deixada. Né? Porque aquilo que eu falei, ela vai se anulando, vai se anulando, a ponto de deixar de ser interessante. Nós recebemos aqui a participação de Edizilda Santana, Carol. Ela mandou um áudio, só não vou soltar porque é um áudio meio grande, mas ela falou que ela tinha um namorado e acabou perdendo a confiança depois que ela pegou algumas mensagens no WhatsApp dele, onde ele estava conversando com pessoas a respeito de trabalho, e depois dessa conversa de trabalho, começou umas conversas mais amorosas com as pessoas ali no trabalho. E daí depois a confiança do namorado com ela acabou. Ela disse que o WhatsApp dele foi clonado, o Facebook também, que seriam as pessoas do serviço que estariam com essa situação, com a posse de todas as informações dele, e o namorado acabou achando que era ela. Então, é uma situação também bem complicada, né, Carol? É muito complicado, por isso que eu falo que é melhor a gente conversar, né? Porque a interpretação depende muito do contexto, né? Imagina o seguinte, eu estou pegando palavras que estão soltas ali, né? Pode, de fato, ser alguma coisa errada, a gente sabe que acontece, né? Mas assim, é preferível que eu tenha esse espaço da conversa, do diálogo, né? Ao invés da investigação, da busca. Até porque eu sempre tenho a oportunidade de reconstruir a minha relação. Mesmo quando há quebra de confiança, se eu tenho interesse e se eu sei que a outra pessoa também tem, é possível reconstruir. Porque a gente para refletir também, assim, o que aconteceu para que essa relação chegasse nesse ponto. Ou seja, como a Margarete Salvati mandou aqui no nosso Face, no começo do relacionamento parece um anjo, depois vira o capeta. Também a Priscila Gomes, ela escreveu o seguinte: eu acho melhor perguntar do que mexer, porque senão pode ser igual Kinder Ovo. Sempre acho uma surpresa. Exatamente, né? E se eu não posso confiar no que a pessoa está me falando, gente do céu, o que eu estou fazendo com essa pessoa? Exatamente. Carol, nosso tempo é curto, infelizmente. Vamos preparar mais assuntos sobre isso. Principalmente, acho que um tema legal também é aquelas pessoas que saem caçando amores pelas redes sociais, né, Carol? Nossa, isso é muito legal, né? A gente podia falar um pouquinho, até desses aplicativos que a gente tem. Ou ilegal. Dependendo do ponto de vista, né? Então vamos já planejar para os próximos dias aí um bate-papo sobre isso. Vamos. Quero agradecer mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço
o convite de estar aqui mais uma vez, né? E agradeço aos ouvintes. Boa semana, gente. Boa semana. Se você tem uma dúvida, uma sugestão para que a Carol traga aqui nas próximas vindas dela aqui na rádio, você pode enviar através do nosso WhatsApp, que é o 996-677-412.